Desmatamento cresceu neste primeiro trimestre do governo Lula. A destruição do Cerrado foi recorde, chegando a quase 1.400 quilômetros quadrados de devastação. Já na Amazônia, o desmatamento foi de 850 quilômetros quadrados, o segundo maior já registrado no período. A área desmatada no Cerrado e na Amazônia corresponde ao tamanho de 2 cidades do Rio de Janeiro. E aí, Ana, nós comentamos bastante na sexta-feira aqui no programa sobre os 100 dias sem governo, né? Temos que incluir aí também essa informação de desmatamento recorde. Agora sem licitação, né? Sem licitação, vamos colocar ali na lista. E cadê o pessoal que gritou que o governo do presidente Jair Bolsonaro era um governo que ia acabar com a Amazônia? Não estou falando das subcelebridades no Brasil, não. Mas da Greta, do Leonardo DiCaprio, cadê o Macron, né? Cadê o Macron? Cadê a turma da Europa, né? Preocupadíssima depois de acabar com as suas florestas, com as suas reservas naturais, agora, né, aponta o dedo para outros países depois de terem destruído, né, os seus próprios países e usado da industrialização, né, um mecanismo de crescimento e enriquecimento dessas nações. Mas cadê essa gente para dizer agora? Cadê a dona Marina Silva, que não foi questionada até hoje sobre os 122 milhões de famintos no Brasil? Cadê a ministra do Meio Ambiente? A imprensa, né, continuamos também sem imprensa, porque a imprensa desapareceu, sem agências de checagem. Cadê o pessoal, né, dizendo que os números dos últimos 4 anos, que na verdade os números de preservação da Amazônia, esses números cresceram, né? O mundo viu o Brasil, o mundo sério, pesquisadores sérios, cientistas sérios, eles encontraram no governo do presidente Jair Bolsonaro números reais que preservaram de fato as nossas florestas e a nossa Amazônia. Eu só vou, esse comentário, a gente vai vou só rechear de perguntas. Cadê a Greta? Cadê a Marina? Cadê Leonardo DiCaprio? Cadê o Ruffalo? Cadê Hollywood? Cadê esse povo? Sumiu? E aí, Augusto? Cadê o consórcio de imprensa? Mais né? um também, né? Também quero saber. Agora não existe. Não existe. Por enquanto, não há meio de culpar o Bolsonaro. Tá certo? Até agora não dá. Daqui a pouco eles vão dizer que não, o Bolsonaro deixou gente para desmatar lá para continuar o desmatamento, que tudo é culpa dele. Eles estão dando, os caras não têm o que falar desses 100 dias, então eles dizem coisas do tipo, interrompeu o genocídio dos Yanomami. Isso é uma piada, isso é uma brincadeira. Agora, diante desse dado, o que é que eles têm a dizer? Leonardo DiCaprio não vem para cá inspecionar a Amazônia, que ele não conhece. Ele não conhece. Eles estão culpando o Bolsonaro, a cada discurso eles inventam mais uma história. Estão culpando o Bolsonaro pela tragédia ocorrida na escola em Blumenau. O Bolsonaro é o responsável por mortes, né, decorrentes de facadas. E ele quase morreu em decorrência também de uma facada, e a culpa é dele. Então ele é culpado pelo próprio atentado que sofreu. Essa é a linha de argumentação de caras que depois de 100 dias descobriram o que pra gente não foi novidade nenhuma. É o Lula sendo Lula. Ele só sabe fazer isso. Ele acredita que deu tudo certo, então lá vem aí com mais médicos. Com mais médicos ele proclamou a escravidão, né? Como no samba enredo do Sérgio Porto, de Stanislau Porto e Preta. Né? Proclamou a escravidão. Nós vimos médicos trabalhando nesse regime. Não, regime escravo é só no Rio Grande do Sul, no governo Bolsonaro. Então isso virou piada já, virou piada. Vou trazer um dado, então, aqui, Augusto, especialmente para você e para a Ana, que citou o consórcio da imprensa. Acho que a produção, não sei se a produção vai conseguir exibir na tela, mas esta reportagem, a reportagem é de ontem, do jornal O Globo, e diz o seguinte: alta no desmatamento na Amazônia
também é responsabilidade dos governos estaduais. Isso a reportagem do Globo. Vou ler aqui o primeiro parágrafo. Os altos índices de desmatamento na Amazônia no primeiro trimestre do ano revelam que, apesar dos esforços iniciais do governo Lula, o Estado brasileiro ainda não conseguiu interromper o crime ambiental e assumir a governança da maior floresta tropical do mundo. Entre os principais fatores que levaram à segunda maior marca de alertas de desmatamento está a herança maldita do governo Bolsonaro. Essa é a reportagem do jornal O Globo. Aí, no caso, não tem o texto inteiro que eu li, mas para quem quiser visitar, a reportagem é aberta, não para assinantes, e você vai encontrar exatamente essa frase que eu acabei de ler. Quer dizer, o Bolsonaro... Mas então, Silvio... Fala, pode Ana. falar, Mestre. Fala. Não, eu vou recomendar, eu vou repetir mais uma vez, já que o Silvio mencionou a herança maldita do governo Bolsonaro, eu vou recomendar mais uma vez a nossa revista Oeste de dezembro de 2022, não sei qual semana, da herança bendita. Se a gente puder colocar mais uma vez a capa, porque ali estão todos os números. Então, essa falácia de simplesmente jogar essas expressões em artigos, em textos, em reportagens, sem colocar de fato os números, isso é de uma desonestidade intelectual imensa. É igualmente desonesto quando alguém vai para Davos e repete a bobagem de que há 122 milhões de famintos no Brasil. Então, ouvir essa expressão herança maldita do governo do presidente Bolsonaro, basta vocês entrarem nessa edição Herança Bendita, ali está todo o balanço em números e fatos de 4 anos do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, é muita desonestidade simplesmente jogar herança maldita ao léu, aos 4 ventos, e não postar exatamente porque você está dizendo aquilo. É claro que eles não postam porque eles sabem que os números e os fatos dos últimos 4 anos sobre a Amazônia, eles não batem com a narrativa, com a mentira que eles querem encampar nessas reportagens. Boa, Ana, só para quem está nos acompanhando, chegando agora, só para a gente exibir novamente as 2 capas, então, Herança Bendita é uma capa de 2 de dezembro de 2022, assinada por Arthur Piva, e a capa, então, assinada por Silvio Navarro e Christian Costa, 100 dias sem governo, que nós comentamos bastante aqui na sexta-feira. Tá aí as 2 capas da Revista Oeste para você que nos acompanha. Vai lá, Silvio. Não, só um complemento, porque isso que a Ana traz, vejam, isso é um retrato de um jornalismo cafajeste, isso é cafajestagem. Durante 4 anos, nunca, nem esse, nem outro jornal nenhum atribuiu o problema da Amazônia e o desmatamento a governos estaduais, ao Pará nem ao Amazonas, em momento algum. A culpa era do Bolsonaro. O Bolsonaro desmatou, o Bolsonaro incentivou até a morte, né? Na Amazônia. Todo mundo se lembra do episódio trágico, triste, lamentável que aconteceu. Mas como se isso fosse inaugurado no governo Jair Bolsonaro, como se, por exemplo, 2004, com o assassinato da Dorothy Stang no Pará, não tivesse acontecido e a ministra era a Marina Silva, que está aí novamente, e o presidente era o Lula. Então, veja, esse tipo de reportagem ilustra bem o que está acontecendo no Brasil. Hoje são 100 dias, né? Hoje é a data oficial de 100 dias de governo. Se vocês entrarem aí, quem quiser se arriscar, em alguns portais, em alguns jornais, vocês vão encontrar reportagens sobre os gastos com cartões corporativos do Bolsonaro. Não tem uma vírgula sobre os 100 dias de um governo que não tem o que apresentar. Sobre um presidente, e nós vamos falar sobre isso aqui ao longo do programa, que abre a sua reunião ministerial e, como não tem nada para apresentar, ele diz o seguinte: o meu cartão de visita é o seguinte, aqui no Palácio do Planalto só entra quem tomou vacina. É isso que eles têm para mostrar? E a imprensa compra essa narrativa? É porque ele não sai do passado. Ele está pendurado na vacina. Ainda está nessa. Agora é o seguinte... aproveitar o embalo para fazer uma cobrança mais do que necessária, né? Tem um inquérito correndo aí, o inquérito das fake news já vai completando 4 anos. Daqui a pouco fica maior de idade, aí sem chegar a conclusão nenhuma. Só se sabe que há centenas, né, se não forem milhares de indiciados
e continua correndo em segredo de justiça, ninguém sabe sequer do que é realmente, efetivamente acusado. Essa turma mente sem parar. O Silvio está apontando aqui uma mentira grosseira, né? Agora eles descobriram, agora, eles estão atribuindo o desmatamento deste mês aqui ao Bolsonaro. Isso é mentira ou é verdade? Eles vão entrar no inquérito das fake news ou não? O Lula acabou de dizer que aquela operação da Polícia Federal que desmantelou o plano do PCC para matar o ex-juiz, o senador Sérgio Moro e outras autoridades, aquilo foi uma armação do Moro. Isso não é mentira? Vai entrar ou não vai? Se vai entrar, se continua o inquérito, tem de entrar. Se não entrar, encerra o inquérito e cheguem a alguma conclusão os ministros do Supremo. O que não dá é para a gente acompanhar a sequência de mentiras interminável de um governo em apenas 100 dias, enquanto continuam punidos os que estão esperando que esse inquérito ilegal chegue ao fim, para que o Brasil se aproxime de uma normalidade que não terá tão cedo.